Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre língua portuguesa. Qual será o tema que nós vamos estudar hoje? Vamos ver aqui? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leitura e interpretação de texto. Mas hoje nós vamos falar de uma forma diferente. Isso, porque nós vamos interpretar textos com imagem. O que será isso, professora? Nós vamos ver na nossa aula aqui agora. Relembrando, aqui nós vamos relembrar um pouquinho que para realizar uma boa leitura, nós precisamos de quê? Ler com calma, respirar corretamente e obedecer todas as pontuações. Isso é muito importante, né? Então esse daqui é só algumas dicas para vocês terem uma boa leitura. Gêneros textuais. Nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais. O que é gêneros textuais? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então aqui, gêneros textuais é o quê? Convite, propaganda, tirinha, receita e também poema. Mas existem vários outros tipos de gêneros textuais. Esses aqui são só alguns exemplos. Então aqui eu trouxe para vocês observarem. Se vocês observarem essa imagem, eu estou me referindo ao quê? Se vocês observarem, olha aqui eu tenho um mágico, né? Observando, eu já sei que é um convite, não é? Isso. Então aqui eu vou fazer a leitura do convite para vocês. Você está convidado para uma festa para lá de especial. Será o meu primeiro aninho. De quem que é o aniversário? O aniversário é do João, né? Olha aqui, João, primeiro aninho. A data vai ser dia 17/7/2022. Qual é o horário? Às 15 horas. Local, Salão de Festas Mundo Mágico, Araxá, Minas Gerais. Então, observem aqui o convite. Muito importante. Será que nesse convite eu tenho todos os dados necessários para que eu consiga chegar no local dessa festa? Tenho, né? Então aqui no meu convite está mostrando para mim qual é o endereço, né? Que é o Salão de Festas Mundo Mágico. Falando assim desta forma, eu já sei onde fica localizado esse salão de festas. Está falando para mim o horário, qual é a data do aniversário, né, da festa. Então aqui eu tenho todas as informações necessárias, certo? Próximo gênero textual. Observando, esse gênero textual é o gênero propaganda. Observando esta imagem, eu já sei o que ela quer me dizer, não é? Olha aqui a mão, cheia de bactérias. Então, aqui está mostrando que a mão ela está toda suja, né? Cheia de bactérias. Aqueles bichinhos que nós olhando nas nossas mãos, a gente não consegue perceber. Então, aqui está falando para nós o quê? Higienize suas mãos, né? Para que a gente faça a higiene correta das mãos, para que a gente não esqueça. Porque as nossas mãos nós colocamos em todos os lugares, né? Então, assim, as nossas mãos sempre está suja, cheia de bactérias. Então, sempre nós temos que higienizá-las, certo? Então, nós vamos aqui para mais um gênero textual, que é a tirinha. Vou fazer para vocês a leitura desta tirinha. Prestem atenção. Snap! Ai! Snap! Ai! Snap! Ai! Mais uma. Snap! Ai! Bem, o John achou todas as armadilhas para o rato. Nossa, o Garfield foi muito maldoso, não foi? Ele colocou armadilhas ali para o rato
Mas quem encontrou não foi o rato, foi o John, coitado. Então esse foi mais um gênero textual. Ótimo. Então aqui eu tenho mais um gênero textual, que é o gênero textual receita. Isso mesmo. Então aqui, ó, salada de frutas. Se é salada de frutas, claro, eu trouxe aqui para vocês as frutas, né? Pra gente preparar a nossa saladinha. Nós precisamos dos nossos ingredientes. Então, para a salada de frutas, os ingredientes são frutas. Então aqui eu tenho bananas, né? Eu trouxe uma banana, mas vocês vão usar várias bananas, certo? Para fazer a saladinha. Banana, laranja, maçãs. Também vocês vão usar várias maçãs, certo? Tenho também mamão. Trouxe também o mamão para vocês. Uvas. Que delícia, essa salada vai ficar deliciosa. Uvas. Nós temos as uvas aqui também. E peras. Nós também vamos usar peras na nossa salada. Que delícia! E aí, o que vocês vão fazer, crianças? Para essa receita, vocês irão picar todas as frutas em pedaços pequenos, tá? Aí vocês pedem ajuda à família de vocês, a mamãe, o papai, para picar as frutas para vocês em pedaços bem pequenininhos. Picou todas as frutas, né? Primeiro vocês vão higienizá-las, descascar as frutas e depois vocês vão picá-las, né? Em pedaços pequenos. E depois nós vamos usar o que aqui, ó? Leite condensado, isso mesmo. Vocês vão jogar ali o leite condensado e misturar todas as frutinhas juntas. Essa salada vai ficar deliciosa. Tenho certeza, se vocês quiserem fazer aí em casa, podem fazer. Eu garanto que fica, ó, saborosa, viu? Então vamos para mais um gênero textual, que é o poema. Aqui eu trouxe para vocês um poema que se chama A Cola e Eu. A cola cola e me enrola, cola sem desgrudar, gruda aquilo que quero e o que não quero colar. O papel gruda na mesa, a figura no papel, tudo fica bem melado, como se fosse de mel. Caneta, lápis, cadernos ficam bem sujos de cola. Para colar uma figura, é preciso entrar na escola. Olha lá, então aqui está mostrando para vocês aqui a sequência. Olha que bagunça que essa menina fez com a cola. Esse menino, né? Esse menino fez uma bagunça geral com a cola, né? E esse poema que eu acabei de ler para vocês, quem escreveu foi Sônia Salerno Forjás, certo? Agora, nós vamos montar frases. Montando frases, vamos lá? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas dicas. Eu tenho aqui tudo, gente, nós estamos trabalhando gênero textual, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui tudo que foi trabalhado anteriormente. Receita, bilhete, tirinha, poema, carta, conto, notícia, cartaz. Tudo isso são gêneros textuais. O que eu primeiro preciso fazer para criar uma frase? Primeiro eu preciso ter a ideia. Qual é a ideia? Uma palavra, né? Então primeiro eu preciso ter uma palavra-chave para eu ter a ideia ali de montar essa frase. Agora, nós podemos montar a frase. Depois que eu pegar a ideia, eu já posso montar. Minha primeira ideia aqui, ó, receita. Então, nós vamos criar uma frase de acordo com essa palavra. Quero uma receita de bolo. Viu? Criei uma frase usando aqui a palavrinha
receita. Aquela receita estava deliciosa. Mais uma frase. Usei aqui a minha ideia. A minha ideia foi a palavra receita. Próxima, a receita que eu fiz não deu certo. Viu? Então, aqui mais uma vez a palavra receita aparecendo aqui na minha próxima frase. Preciso comprar os ingredientes para a receita. Então, olha aqui, crianças, vocês observaram que eu consegui criar 4 frases usando uma palavra-chave, né? Essa é a minha palavra-chave, que é a palavra receita. Então, usando esta palavra, eu consegui formar 4 frases. Mas existem várias outras que vocês também podem formar. Vamos construir outras frases? Então, vamos lá. Observem aqui. Aqui eu trouxe todas aquelas palavras que estavam lá naquele slide, onde primeiro nós precisamos criar a ideia. Lembra? Precisamos criar a ideia, certo? Então, aqui eu trouxe todas aquelas palavras, porque nós vamos formar as frases de acordo com as palavras que estão aqui no quadro. Bilhete, tirinha, cartaz, notícia, conto, convite e carta. Aqui, crianças, a primeira frase que eu vou criar é referente à palavra bilhete. Então, vamos ler. Escrevi um bilhete para minha mãe. Olha a palavra aqui, ó. Bilhete, certo? Tirinha. Quero ler uma tirinha. Viu? Aqui está falando que a pessoa quer ler uma tirinha. Então, aqui eu trouxe mais uma frase referente à palavra que está aqui. Então, essa foi a ideia, né? Então, a ideia desta frase é o cartaz. Esse cartaz ficou muito criativo, certo? Então, aqui a palavra, ó. Cartaz. Notícia. Vi uma notícia sobre vacinação. Tá vendo? Então, aqui a minha palavra, ó. Notícia. Conto. Hoje quero ler um conto de fadas. Minha palavrinha aqui de novo, ó. Conto. Então, primeiro eu tenho que ter uma palavra de referência para eu escrever essa frase. Certinho? Próximo, convite. Recebi um convite de casamento. Olha aqui, a minha palavrinha. Convite. Próximo aqui e último é a palavra carta. Recebi uma carta de uma amiga. Então, olha a minha palavra de referência. Então, primeiro, para você escrever, você tem que ter uma palavra de referência, que é a palavra da ideia, né? Para surgir ali a sua imaginação para escrever essa frase. Ok? Certinho até aqui? Agora vocês vão ficar com a hora da história, certo? Então aqui eu trouxe para vocês uma história da Branca de Neve e os 7 anões. Então vocês vão ficar com essa historinha e daqui a pouquinho eu volto. Branca de Neve e os 7 anões. Era uma vez uma linda princesa chamada Branca de Neve. Ela morava no castelo com uma madrasta malvada e vaidosa. A madrasta tinha um espelho mágico e todos os dias perguntava a ele quem era a mulher mais bonita do reino. Todas as vezes, o espelho respondia que ela era a mais bonita de todo o reino. Mas um belo dia, o espelho respondeu que agora a mais bela do reino era a Branca de Neve. A rainha invejosa ficou furiosa e mandou um caçador levar a Branca de Neve para o bosque e sumir com ela. Mas o caçador era amigo dela e avisou para ela fugir antes que a madrasta fizesse algum mal. Sem saber para onde ir, Branca de Neve vagou pelo bosque até encontrar uma casa bem pequenina. Como já estava anoitecendo, ela entrou na casa e reparou que tudo estava desarrumado e sujo. Então, ela resolveu limpar a casa, arrumar tudo
e depois foi dormir. Logo depois chegaram os donos da casa. Eram 7 anões: Atim, Soneca, Dengoso, Dunga, Zangado, Feliz e Mestre. Quando ela acordou, contou o que tinha acontecido. Então, eles deixaram ela ficar. A malvada rainha, pelo espelho mágico, viu que Branca de Neve estava bem e continuava bela. Então a madrasta se disfarçou de velhinha boazinha, pegou uma maçã estragada e foi até a casa dos anões. Quando os anões saíram para trabalhar, a velhinha apareceu perto da casa e ofereceu a maçã estragada para a menina. Logo depois, Branca de Neve comeu a maçã e começou a passar mal. Mas não tinha ninguém por perto para ajudá-la. De repente passou por ali o príncipe do reino vizinho, que viu a menina passando mal e foi ajudar. Ele levou ela para dentro da casa e cuidou dela o dia todo, até finalmente anoitecer. Quando os anões chegaram, a menina já estava bem e ela e o príncipe tinham se tornado muito amigos. Com o passar dos anos, Branca de Neve e o príncipe acabaram se apaixonando. Então, ela foi morar em seu reino, se casaram e viveram felizes para sempre. E aí, crianças? Prestaram atenção na história? Eu quero ver se vocês realmente prestaram atenção nessa história. Sabem por quê? Porque agora nós vamos fazer a interpretação das imagens. Então, nós vamos colocar aqui, as imagens na sequência correta, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que acontece na história? Primeiro aparece, na história quem? A Branca de Neve, não é? Então aqui, eu tenho a imagem da Branca de Neve. Então essa aqui é a minha número 1, certo? Depois da Branca de Neve, ela está conversando com quem? Lá no momento, no início da história, com a bruxa. Com a bruxa não, com a madrasta, né? Então ela está conversando lá com a madrasta. Então vamos colocar aqui, número 2. Certinho? Depois aqui, o que aparecem aqui na cena, gente? Nós sabemos que no início é a Branca de Neve, depois a madrasta e depois nós temos quem? O espelho mágico, né? Então essa daqui, o espelho, é a número 3. Depois do espelho mágico ali, conversando, né? Com a madrasta. De repente, o que acontece na história? A Branca de Neve, ela sai, né? E ela vai parar onde? Lá na casa dos 7 anões. Então, aqui eu tenho a imagem da Branca de Neve com os 7 anões. Então, aqui é a minha 4ª sequência. Depois de tudo isso acontecer, vem quem, gente? A bruxa, né? A bruxa, ela vai o quê? Colocar ali uma porção dentro da maçã, né? Ela fez aqui no caldeirão dela, preparou, colocou dentro da maçã. Então essa aqui é a minha próxima sequência, número 5. E depois ela entregou para a Branca de Neve e o que aconteceu? A Branca de Neve dormiu, né? Então essa daqui é a número 6. Certo? E depois, gente, a Branca de Neve dormiu, foi lá para o quarto. Quem apareceu? O príncipe. O príncipe apareceu e ficou ali triste, né? Pelo que aconteceu com a Branca de Neve. Então, essa daqui é a número 7. E depois, criançada,
Todos viveram felizes para sempre. Branca de Neve e o príncipe, eles se casaram. Então aqui a minha número 8, tá? Então aqui está a sequência correta. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui essa é a sequência correta das imagens, de acordo com a nossa história, com a história que vocês acabaram de assistir. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau!